Olá, meu aluno do sexto ano, seja bem-vindo aqui à nossa TV Araxá Educa 12.2. Estou aqui com você para estudar a língua portuguesa. Eu sou o professor GG e vim aprender português com você. Vamos lá? Nós vamos então, neste nosso encontro, tratar de substantivos. Ué, mas a gente já estudou substantivos. Nós já estudamos substantivos, mas nós vamos retomar, nós vamos revisar. Os substantivos são uma classe de palavras muito importantes para a continuidade dos nossos estudos. É importante que você esteja afiadíssimo quando falamos de substantivos, ok? Turma, para começarmos aqui a conversa sobre substantivos, nós vamos ler uma poesia do Fernando Salem, cujo título é Toda Coisa Tem um Nome. Toda coisa tem um nome. Todo nome, uma coisa. Outra coisa, outro nome, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quanta coisa tem no mundo, que coisa eu me confundo? Percebam que aqui no texto, o Fernando Salem vai usando inúmeras vezes, por várias vezes, olha, a palavra coisa. Nós mineiros temos mania da palavra coisa, né? Já coisou a coisinha para coisar? Nós não falamos isso todos os dias? Mas, muitas vezes, num processo de comunicação, falar coisa para tudo dificulta a relação, dificulta a compreensão, tendo em vista que a palavra coisa pode ser usada para diversas coisas. Pode ser usada para diversos substantivos. Portanto, nós vamos partir aqui da ideia de que toda coisa tem um nome. Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações, as coisas são nomeadas. Todas as coisas têm um nome. E esse nome, gente, ele é essencial, primeiro, para a existência da coisa. Você já imaginou, já pensou, que sempre quando uma coisa é criada, quando nasce uma pessoa, quando se descobre alguma coisa, uma das primeiras ações é dar nome para essa coisa? Sabe por quê, gente? Porque coisa sem nome não existe. Na nossa vida, no nosso mundo, as coisas passam a existir dentro da cabeça do ser humano quando elas são nomeadas. Descobriu-se uma estrela, ela vira a estrela XYZK92. Descobriu-se uma doença, ela ganha um nome que define essa doença para diferenciar. Portanto, nós vamos aqui partir da ideia de que as coisas precisam ter nome para existir, para falarmos de substantivos. Substantivos, turma, são todas as palavras que nomeiam as coisas, os lugares, os sentimentos, as pessoas. Substantivos são palavras que dão nome. A palavra substantivo, ela vem da palavra substância. Substância enquanto essência, enquanto principal produto de que algo é feito. Tá bom? Substância no sentido de essência. Portanto, o nome que nós damos às coisas são palavras que fazem a existência dessas coisas na cabeça das pessoas. Os substantivos, portanto, são essas palavras imprescindíveis para a nossa vida e para o processo de comunicação. Tá bom? Substantivos dão nomes para tudo o que existe, dão nomes para as coisas que não existem, mas que nós imaginamos, que nós inventamos, dão nomes para seres reais e seres imaginários. Olha aí onde você está. O que você enxerga? Quem você enxerga? Você enxerga o sofá, o quadro, a cama, o computador, a mãe, o pai. Você enxerga várias coisas. Todas elas têm um nome e cada nome é um substantivo, tá bom? Olha aqui, Estação Café, mais uma poesia com a qual nós vamos trabalhar, ok? Estação Café, pastéis Santa Clara, bem casados com ambrosia, caramelados com nozes e bombas de baunilha. Senhora Dona Doceira, mentira dessa agonia? 1000 folhas e broinhas com geleias e pavê, fios de ovos, a pef strudel,
maçãs flambadas, não vê? Qual é o doce mais doce? O doce mais doce? Você. Pães de queijo, ovos moles, olho de sogra, doce de abóbora, pingos de chuva, algodão doce. Doce, ó doce. Senhora! Senhora dona doceira, doce aqui e agora bem no fim. Eu recuso Maria Mole, mas nós dois bem juntinho, agarradinho, rocambole. É um poema do Sérgio Caparelli, né? Esse poema, turma, trouxe inúmeros nomes. Percebam que esse poema, olha lá, tem um conjunto de nomes. Poucas palavras que estão nesse poema não são nomes. A maior parte das palavras são nomes. Portanto, estamos diante de um poema constituído quase que totalmente por substantivos. Tá bom? Turma, olha aqui. Depois que nós entendemos que as coisas têm nomes e que os nomes são substantivos, a primeira informação gramatical que eu quero trazer para você, meu aluno, é a informação de que os substantivos podem ser classificados e que essa classificação me ajuda a compreendê-los melhor, tá? Para a gente classificar os substantivos, nós vamos aqui partir destes dois primeiros, o substantivo estação e o substantivo Santa Clara. Percebam que aqui, estação é um lugar onde alguém para, é um lugar de parada. Estação, no caso, podem ser todas as estações. É um substantivo que nomeia um lugar, um ser, um lugar, que pode se repetir em diversas situações. Toda estação é chamada de estação. É um grupo, é genérico o substantivo estação. Quando eu tenho um substantivo que nomeia genericamente os seres, eu estou diante de um substantivo que eu chamo de substantivo comum. Substantivo comum é aquele substantivo que dá nome para seres genéricos, que não os especificam, tá? Então eu tenho aí menino, escola, pai, mãe, são substantivos que dão nome a grupos de seres, que dão nome a seres comuns, a seres genéricos. Agora, quando eu olho para Santa Clara, Santa Clara define. Santa Clara é um substantivo que especifica. É um substantivo que, de certo modo, qualifica, identifica. Da mesma forma que se eu pegar o substantivo Joaquim, se eu pegar o substantivo Antônio ou o substantivo Larissa, Camila, são substantivos que especificam. Não são mais menino e menina, mas dentro do grupão dos meninos eu tenho ali Joaquim e Antônio, eu tenho ali Clarissa, Daiana, Ana. Vocês podem até dizer assim, mas quantas Anas, quantas Clarissas, quantos Joaquim? Sim, com certeza. Os nomes se repetem. Como diria sua mãe, não existe só uma Maria no mundo, não é assim? Quando você fala que tudo é para você e ela diz, olha fulana, não é tudo para você porque não existe só uma Maria no mundo. No entanto, na sua convivência, o nome próprio especifica, o nome próprio ele particulariza. Tá bom? Uma informação bem importante para você, aluno do sexto ano. Se você ainda não sabe, se você não se lembra, todos os substantivos próprios precisam ser escritos com letra inicial maiúscula. Não se escrevem substantivos próprios com letra minúscula inicial. Tá bom? Só para lembrar, sejam nomes de pessoas, de animais, de lugares, se for próprio, é letra maiúscula. Vamos agora também aqui olhar para o substantivo mil-folhas e broinhas. Percebam que agora nós estamos diante de dois substantivos que têm uma diferença. Mil-folhas é um substantivo formado a partir de dois radicais, ou seja, existem ali duas essências, duas raízes de palavras para formar um substantivo.
Então, quando nós temos ali um substantivo formado deste modo, nós temos substantivos que nós chamaremos de substantivos compostos. São aqueles substantivos que são formados a partir de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavrinhas. Já a palavra, o substantivo broinhas, é formado a partir de um único radical, né? A partir de uma única essência, de uma única raiz de palavras. Este, então, é um substantivo simples. Substantivo composto é aquele formado a partir de dois ou mais. Substantivo simples é aquele formado a partir de um radical, de uma raiz. Tá bom? Continuando aqui, olha, nós vamos olhar o substantivo doce e o substantivo doceira. Vocês percebem que o substantivo doceira, ele vem do substantivo doce? Que o doce é o primitivo, ou seja, aquele que veio primeiro, e que quem faz doce é uma doceira, é o derivado? Pois é, esse é o caso ali. Substantivo doce, substantivo primitivo. Ele não se origina a partir de nenhum outro. Ele é a origem daquela palavra, daquela essência, daquela significação. Já o substantivo doceira é um substantivo que vem do substantivo doce, portanto, é um substantivo derivado, tá? Doce, primitivo, doceira, derivado, ok? Agora, saindo do poema, olha essa frase aqui. O sabor dos quitutes daquela estação é maravilhoso. Pensem comigo o seguinte, turma. Os quitutes, os doces, né? Os quitutes são doces, são salgados, são as coisas que se vendia lá na estação café. Esses quitutes, eles existem por eles mesmos. Se eu não os experimentar, eles continuam sendo quitutes? Sim. Ou seja, eles não dependem de uma ação humana, eles não dependem de um comportamento humano para serem quitutes. Portanto, o substantivo quitutes vai ser chamado de substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele substantivo que tem independência para existir. Ele não depende de um comportamento humano, ele não depende de um pensamento, ele não depende de uma ação humana para ser o que ele é. Por exemplo, o ar. O ar eu não posso pegar. Mas se eu não respirar o ar deixa de ser ar? Não. Portanto, o ar é um substantivo concreto, mesmo que eu não possa pegá-lo. Pensem também no exemplo da palavra Deus. Na teoria, eu não posso pegar Deus, não é assim? Ah, vou pegar Deus aqui. Eu não posso fazer isso. No entanto, independente da ação humana, independente de um comportamento humano, mesmo que para aquelas pessoas que vão dizer, ah, mas Deus não existe, porque eu não acredito nele, mesmo para quem não acredita, o substantivo Deus existe independente do meu comportamento humano. Então é um substantivo concreto, mesmo eu não podendo pegar, não podendo tocar. O substantivo sabor. Para eu sentir o sabor, eu tenho que fazer o quê? Experimentar, pôr na boca, comer. Não é? Então percebam que o sabor é um substantivo que para sua existência depende de uma ação, de um comportamento meu. Logo, o substantivo sabor ele é diferente do substantivo quitutes. Enquanto o quitutes é concreto, o substantivo sabor é um substantivo abstrato. Na maior parte das vezes, turma, o substantivo abstrato será aquele substantivo que designa sentimentos, sensações. Então, dor. Para existir dor, alguém tem que sentir a dor. Amor. Para existir amor, alguém tem que amar. Estes substantivos serão chamados de abstratos, ok? Olhem aqui essa próxima frase. Por isso, toda a turma, quando sai da escola, sempre passa por lá. Lá onde, gente? Lá na estação café, tá? Perceba que a palavra turma dá nome. É uma palavra que está no singular, que não está no plural. E ela dá nome para quê? O que é uma turma? Uma turma é um grupo de alunos. É isso aí. Substantivos que dão nome para grupos de seres, mesmo estando no singular, são chamados de substantivos
coletivos. O que é um substantivo coletivo, GG? Um substantivo coletivo é aquele substantivo que nomeia grupos, mesmo estando no singular. É o caso, por exemplo, de ramalhete. O ramalhete está no singular, mas o ramalhete designa um grupo de flores. Cardume está no singular, designa um grupo de peixes. Molho, no singular, grupo de chaves, ok? Então, o substantivo coletivo é aquele que, estando no singular, designa, dá nome para um grupo de seres, tá bom? Então, o que nós estudamos hoje, gente? Nós estudamos que os substantivos são palavras que dão nomes para os seres em geral. Os seres existindo ou não existindo, tá? Também estudamos que substantivo vem da ideia de substância, de essência, e que, por isso, toda coisa tem um nome. E, por fim, nós estudamos que os substantivos podem ser classificados. Um substantivo pode ser comum ou próprio, ou uma coisa ou outra. Um substantivo pode ser simples ou composto, ou uma coisa ou outra, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato e coletivo. Se eu pegar, por exemplo, o meu nome Germano. Germano é um substantivo, porque dá nome para mim. Ele é um substantivo próprio, ao mesmo tempo que ele é próprio, ele é simples, porque é formado por uma única palavra, uma única raiz. Ele é primitivo, porque ele não vem de um outro substantivo. Ele é concreto, porque independente se alguém sentir ou não a minha presença, Germano continua sendo o substantivo existente, independente da ação do outro, e ele não é coletivo. Então, a palavra germano, meu nome, substantivo germano, ele será classificado como próprio, simples, primitivo e concreto. Ele terá 4 classificações. Um substantivo poderá ser classificado com 4 ou 5 classificações. Para ter 5 classificações, será apenas o caso dos substantivos coletivos. Tá bom? Turma, muito bom estarmos aqui. Desejo para você um excelente estudo. Vamos analisar os substantivos à nossa volta. Vamos classificá-los e tamo junto, misturado e letrados. Tchauzinho, até a próxima aula.